Amados de Deus e queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela continue com todos os irmãos, com todas as irmãs, com todas as pessoas que têm acompanhado os vídeos que nós temos colocado no Facebook e também no YouTube. Quero agradecer a todos que têm colaborado voluntariamente conosco, que Deus continue lhes abençoando. Nós temos aí esse perfil no Facebook, que já atingiu aquele limite de 5.000 pessoas. Então você que tem solicitado amizade, o que você faz? Você deve seguir. Tem uma coisa que você pode clicar ali, seguir, né? Aí você vai receber também todas as informações, uma ferramentazinha seguir, escrito seguir, você clica lá e você vai estar seguindo o nosso perfil e aí você também vai receber as informações, é como se você fosse um amigo, tá bom? Eu gostaria que você compartilhasse esse live. Eu não sei quantos minutos nós vamos fazer esse live, porque é um assunto que nós vamos tratar aqui de vários assuntos. Vamos falar sobre a reportagem que a Record ela fez contra a Globo. Primeiro, eu gostaria de dizer para todos, mais uma vez, eu não tenho emissora de televisão de estimação. Então eu não sou defensor de nenhuma emissora de televisão. Nem da Globo, nem da Record, nem da Band, nem da Rede TV, CNT, nada disso. Aliás, não tenho contato com ninguém dessas emissoras. Também não tenho partido político de estimação. Não importa se é PT, se é PSDB, se é PMDB, também não tenho contato nenhum com pessoas desses partidos. E também não tenho líder religioso de estimação. Para mim, se cometeu crime, se prega heresia, é tudo a mesma coisa. Então não importa se é de denominação A, B ou C. Então, isso fique bem claro. Por que nós temos denunciado a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus? Primeiro, porque eu vivi lá. Estive lá por mais de 30 anos. E segundo, que a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo, é a mãe de todas as outras, E o Bispo Macedo, ele tem usado a Record, que, diga-se de passagem, ele comprou com o dinheiro de pessoas que sacrificaram, pessoas que deram casas, carros, terrenos, brincos, alianças, joias, economias que tinham, com a promessa de que a emissora seria uma emissora evangélica, e nada disso, pelo contrário, é uma cópia da Rede Globo. A Record é uma cópia da Rede Globo, eles imitam tudo da Rede Globo, falam tão mal da Rede Globo, mas imitam a Rede Globo. E o Bispo Macedo, então, ele usa a Record para se proteger. Essa é a grande verdade. Então, eu vou colocar trechos, né, da reportagem que saiu no Domingo Espetacular. Aliás, diga-se de passagem, uma reportagem que muito fraca. Essa é a verdade, uma reportagem fraquíssima. E, aliás, o Bispo Macedo acusa
a Record acusa a Rede Globo de fazer tudo aquilo que o Bispo Macedo já vem fazendo há muito tempo. Que o Bispo Macedo já vem fazendo há muito tempo. E você vai perceber isso. Então eu vou colocar aqui alguns trechos da matéria. Está aqui a matéria. Vou colocar alguns trechos. O Paulo Henrique Amorim e uma outra jornalista, aliás, o Paulo Henrique Amorim fazendo o trabalho que o Bispo Macedo quer, direitinho, né? Fazendo o trabalho. Então vamos lá, vamos ouvir, né, essa reportagem. As famílias mais ricas e poderosas do Brasil. O ex-ministro Antônio Palocci guarda informações bombásticas. Elas podem dar origem a uma nova fase da Operação Lava Jato para apurar negócios da TV Globo que envolvem sonegação fiscal, empresa de fachada no exterior e negócios em contratos do futebol. Palocci quer falar, mas ainda não sabe se querem ouvi-lo. No escândalo que... Bom, primeiro aqui fala a respeito de empresas de fachadas em paraísos fiscais e fala da delação do ex-ministro Palocci. Fala que Paulo Henrique Amorim fala que o Palocci quer falar, né? E não sabe se o Ministério Público ou as autoridades vão permitir que ele fale, porque ele tem muitas coisas para falar. Bom, primeiro vamos falar de delação premiada. Delação premiada. O que acontece nessa reportagem? Será que o Bispo Macedo está querendo desviar a atenção das denúncias que estão sendo feitas? Porque a internet agora está repleta de denúncias contra a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Será que é isso? Ou será que o Bispo Macedo já sabe que vai sair alguma coisa muito pesada contra a igreja, contra ele, contra a instituição, e está querendo se antecipar? Será isso? Será que é isso que ele está querendo? Bom, falando de delação premiada, existem duas pessoas que querem falar. O Palocci e o Eduardo Cunha. Então, o seguinte, na verdade, o Bispo Macedo não quer que o Eduardo Cunha fale. Ele não quer que o Eduardo Cunha fale. E você vê nitidamente nas reportagens, tanto da Globo como da Record, que a Globo quer que o Temer saia e a Record quer que o Temer fique. Você vê nitidamente nisso. Porque existe um grande acordo político para parar a Lava Jato. Para parar a Lava Jato. Por quê? Porque a maioria dos políticos estão envolvidos na Lava Jato. O PT já foi atingido duramente. E agora o PMDB e o PSDB e outros partidos menores. Mas há um grande acordo para parar a Lava Jato. Essa é a grande verdade. Então, veja só que o Eduardo Cunha também quer falar. Por que a Record não fala isso? Que o Eduardo Cunha, ele quer falar. Ou será que o Eduardo Cunha, quando falar, ele vai citar o Marcos Pereira mais uma vez. Ele vai citar aqueles partidos que foram comprados para tirar a Dilma do poder. Será que o Eduardo Cunha esqueceu que quem votou para dar início à cassação dele
lá no Congresso foi a Tia Heron. A Tia Heron, que é do PRB, Partido Republicano Brasileiro. Olha só, vou colocar aqui para você essa... 11 votos a 9, o Conselho de Ética aprovou o relatório que pede a cassação do mandato do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Considerada decisiva, a deputada Tia Heron, depois de muito relutar, votou a favor do parecer. Antes do início da sessão, o relator Marcos Rogério, favorável à cassação de Eduardo Cunha, estava otimista. Penso que nós vamos ganhar com um voto de diferença. Aos poucos, o Conselho de Ética ficou completo, com os 21 integrantes, inclusive a deputada Tia Heron, que provocou tumulto na chegada. O voto da parlamentar do PRB é tido como decisivo. Ela justificou a ausência nas últimas reuniões. Precisei, tal como julgadora, me preservar com imparcialidade para resolver o problema que os homens aqui não conseguiram resolver. Tia Heron vai resolver, já que é para resolver, já que é para decidir, eu vou resolver. O deputado Carlos Marum disse que o presidente afastado sofre perseguição por ter comandado o processo. Bom, a Tia Heron é do PRB. E foi o voto dela que decidiu lá na Comissão de Ética, no PRB. Será que o Eduardo Cunha esqueceu disso? Aliás, eles que andavam juntos, né? O PRB, Eduardo Cunha, PT, tudo andavam juntos. E falando mais ainda de delação, porque o teor principal da reportagem da Record era a delação premiada que poderia sair, pode sair, do Palocci, do ex-ministro Palocci. Mas você chegou a ver na Record, por exemplo, a delação premiada do Joesne Batista, da JBS? Porque o Joesne Batista, na delação dele, ele fala do Marcos Pereira. Vamos ver aqui? Vamos ver ele falando do Marcos Pereira? O Joesne Batista, que deu dinheiro ao Marcos Pereira? 17, depoimento prestado do senhor Joesne Mendonça Batista, acompanha seu advogado Francisco de Assis e Silva, OAB 16615 Paraná, na sede da Procuradoria-Geral da República, presentes os membros do Ministério Público Fernando Antônio Oliveira e Sérgio Bruno Fernandes. Senhor Joesne, então agora nós vamos passar para o tema trazido no anexo, nós estamos no termo de depoimento número 7, e vamos falar do tema denominado no anexo Marcos Pereira, PRB. Vamos lá. Então, o Marco eu conheci ele nas eleições de 2014, que foi um dos partidos que o PT comprou e que nós fomos um dos que participamos. Só um minutinho, eu entendo aqui. Então aqui o Joesne Batista cita que o PT comprou o PRB. Comprou o PRB e pagou ao Marcos Pereira, Bispo Marcos Pereira, da Igreja Universal do Reino de Deus, que foi durante muito tempo presidente, né? Presidente do partido, do PRB. Por que a Record não fala dessas delações também? Por que não fala do Marcos Pereira? Na verdade, o Bispo Macedo e a Record, eles não querem que o Temer caia. Porque se o Temer cair, o Marcos Pereira cai junto. Ele é ministro do Marcos Pereira. Por que não cita a delação premiada do Marcelo Odebrecht, que também cita que deu dinheiro ao Marcos Pereira? Vamos ouvir. Marcelo, que eu preciso que você fale agora em relação ao anexo, quanto ao conteúdo do anexo 8.1, compra de legendas para compor a coligação de Dilma Rousseff na eleição de 2014. Por favor. Entre maio e julho, não sei precisar exatamente qual foi a data, mas o Guido veio com um pedido adicional da campanha. Quando eu digo adicional, ele tinha um crédito comigo
ainda, dentro daqueles 100 milhões que ele tinha sinalizado, ele tinha concordado. Só que até então, para a campanha, eu já tinha feito a doação, já tinha, a pedido dele, feito a doação oficial, já tinha feito a doação oficial para o PT, que deu para ela, e já tinha acertado pagamentos para João Santana. Aí ele veio um pedido adicional, entendeu? E eu não tinha, eu falei para ele, não dá, eu não posso fazer mais oficial, porque tinha um relativismo com os outros candidatos, eu posso dar para João Santana. Aí ele falou, João já tá adequado. Eu falo, e eu tá com dificuldade de fazer via Caixa 2 por causa da questão da Operação Lava Jato, tá difícil movimentar dinheiro. Aí ele falou, então vamos ver se você consegue doar para os partidos. Que a gente tem aí, que a gente fechou a coligação, tem os compromissos, porque, segundo ele, quando fechava o apoio dos partidos, você, de certo modo, se comprometia, se comprometia a apoiar esses partidos no fechamento da coligação. Escutei valores de tudo que é natureza, escolhi que o total desse pagamento era 100, 200, mas isso eu não posso precisar, eu escutava esses valores, mas, de certo modo, para a gente, ele me fez um pedido original, e aí é que as minhas notas talvez gerem uma confusão, mas o pedido original envolvia 20 milhões, que acabou sendo realizado, mais que essas notas que tem aqui, ele pediu, nesse pedido ele fez um pedido ainda para a feira, e aí pediu para o INPE de Júlio do Prois, para a Lupe, para Marcos Pereira, para Fábio Toscasco. Quer dizer, mais uma vez o Marcos Pereira citado também na delação premiada do Marcelo Odebrecht. Então, essas delações, a Record não fala. O Bispo Macedo não se posiciona. Delações que falam do Marcos Pereira, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. E para você ver como há uma ligação muito forte do PMDB agora com o PRB, de Temer com a Record, com o Bispo Macedo, que tem uma gravação aonde o Douglas Tavoralo, que é chefe de jornalismo, foi chefe de jornalismo, é chefe de jornalismo da Record, o mesmo Douglas Tavoralo, que faz os livros do Bispo Macedo, aquele livro O Bispo, você pode ler lá, né, Douglas Tavoralo, e nos outros também, Nada a Perder, 1, 2, 3. Olha a conversa do Douglas Tavoralo com o Aécio Neves. Vou colocar aqui para vocês também. Foi gravada pela Polícia Federal essa conversa. No celular 2 vezes, agora há pouco, né? 7 da noite. Eu já deduzo qual seja o assunto. Aí eu antes de falar, eu queria só falar uma coisa para entender que é o seguinte, ele pegou para o nosso presidente também e pediu para a gente tentar colocar o nosso número 1 nas entrevistas, tá, né? Porque está com essa estratégia agora, né? Estratégia de comunicação, se não me engano, né? De colocar para falar, tá?
Bom, essa conversa entre o Aécio Neves, que esteve afastado como senador, retornou, para você ver como é que está a situação do Brasil. Nessa conversa, o Douglas Tavoralo conversa com Aécio Neves, que vai conversar com Moreira Franco a respeito de uma entrevista do número 1, ou seja, o número 1 é o Michel Temer, uma entrevista na Record. Em contrapartida, a Caixa Econômica Federal iria fazer propaganda, iria colocar dinheiro na Record. Então, vai vendo, vai vendo. Eu vou colocar mais a reportagem agora da Record. Então, você veja que a Record acusa a Globo, e não estou aqui defendendo a Globo, porque eu acredito também que, do mesmo jeito que a Record e a Globo estão aí envolvidos também em questões políticas. Bom, mas você veja que a Record vai acusar a Globo de tudo aquilo que a Record e o Bispo Macedo eles fazem há muito tempo. Há muito tempo. Vamos lá. Chacoalhou a política brasileira. Uma delação causa pesadelo nos poderosos. O homem que comandou a economia quer contar tudo à Lava Jato. Ministro da Fazenda, deputado federal, chefe da Casa Civil. Antônio Palocci conhece como ninguém os bastidores dos negócios e das negociadas. Mas ele será autorizado a contar tudo porque a maior empresa de comunicação do Brasil, a Globo, teme a delação de Palocci. Uma notícia recente fez o império estremecer. Assim como a Globo teme, né? Quer dizer, teme, assim como a Globo, ela tem medo da delação do Palocci, a Record também tem medo da delação do Cunha, do Eduardo Cunha. O Bispo Macedo tem medo da delação do Cunha. O PRB tem medo da delação do Cunha. Condenado e preso em Curitiba, o ex-ministro pode contar o que sabe sobre os negócios dos irmãos Marinho. Num depoimento ao juiz Sérgio Moro, em abril deste ano, Palocci insinuou que poderia comprometer uma grande empresa de comunicação que no passado esteve próxima de falir. A única situação que eu discuti com o BNDES Créditos foi em situações de empresas que iam entrar em falência, que eram empresas de grande porte no Brasil, e cuja falência poderia significar uma fila de falências de muita repercussão. As empresas da área de comunicação tiveram problemas sérios nesse período. Copa do Mundo de 2002. Os brasileiros vibram com o título na Coreia e no Japão. A cada 4 anos, bilhões de reais ingressam nos cofres da Globo por causa do Mundial. São quase 50 anos de parceria da emissora com a FIFA. O torcedor desconhece os bastidores. Por causa de maus negócios, a Globo quase quebrou no início dos anos 2000 e montou um esquema para comprar as transmissões. Segundo estes documentos da Receita Federal, naquele período em que quase faliu, a Globo conseguiu comprar os direitos de transmissão da Copa do Mundo sem pagar impostos no Brasil. Uma operação fraudulenta escondida atrás de... A Globo, segundo a Record, ela fraudou, né, a Receita para não pagar impostos.
Mas o Bispo Macedo, através da Igreja Universal do Reino de Deus, também não paga impostos. A Igreja Universal do Reino de Deus é isenta de impostos, porque é uma instituição sem fins lucrativos. E a Igreja Universal do Reino de Deus, todo mundo sabe, ela tem contratos superfaturados com a Record. Então o dinheiro entra na igreja, o dinheiro não é tributado, porque é igreja, e depois o dinheiro passa para a Record e para as empresas. Que lá no fundo, pertencem ao Bispo Macedo. Lá no topo da pirâmide. E depois aqui vai se falar também de laranjas. Né? Laranjas são os testas de ferro. Porque quando um grande empresário não quer aparecer, não quer colocar o nome dele, então ele coloca no nome de pessoas, que são chamadas de laranjas, testas de ferro. Se a Globo tem laranja, o Bispo Macedo tem um laranjal. Ele tem um laranjal, não uma laranja. Ele tem um laranjal. Bispos, obreiros, membros são usados como laranjas. Eu falo isso por quê? Porque eu estive lá. E já estive com meu nome também em várias empresas. E vou mostrar para você. Vamos continuar a reportagem. Empresa de nome Empire. Império em inglês. A investigação da Receita Federal só começou em 2005. Foi revelada em 2013 por este jornalista. A Globo deveria ter simplesmente comprado os direitos de transmissão e pago os impostos. E ela não fez isso. Ela criou uma série de empresas para que uma dessas empresas herdasse os direitos e esses direitos passassem para a Globo como que por osmose, assim, sem que houvesse o ato de comprar os direitos diretamente pela Globo sem pagar os impostos. Vamos entender como tudo isso aconteceu. Usando empresas de papel, a Globo remeteu dinheiro para o Uruguai, dali para as Antilhas Holandesas do Caribe, em seguida para Amsterdã, na Holanda. Lá, a Globo Overseas comprou os direitos de transmissão da Copa e os transferiu para a Empire. A empresa foi montada nas Ilhas Virgens Britânicas, um esconderijo de... É o mesmo esquema. Até os mesmos lugares, Uruguai, Ilhas Caimãs, Ilhas Virgens, mesmo lugar. Depois eu vou colocar para você uma reportagem da Globo falando da igreja, falando do Bispo Macedo. Você vai ver que é a mesma coisa. É a mesma coisa. E existe um processo no Ministério Público Federal de São Paulo contra o Bispo Macedo. E esse processo também está nos Estados Unidos. E o processo só não vai para frente por causa do Brasil. Porque o crime está no Brasil. Se o crime tivesse nos Estados Unidos, os Estados Unidos já teria resolvido isso. Mas o crime está no Brasil. Porque é do Brasil que saiu o dinheiro ilegal, através de doleiros, para empresas offshores, empresas em paraísos fiscais. Só que esse processo já se arrasta há muito tempo, promotores são trocados e o processo no Brasil não anda, não vai. Não vai de jeito nenhum. Você já pode imaginar por quê. Por que o processo não anda no Brasil? Dinheiro sujo no límpido Caribe. Segundo a Receita, a Globo simulou investimentos para criar a Empire, como se fosse uma empresa de verdade. Mas era só fachada, funcionando neste endereço em Portola, a capital das Ilhas Virgens. Assim que a Empire ficou com os direitos da Copa, ela foi dissolvida
e seus bens transferidos para a Globo. Com essa manobra, a família Marinho deixou de pagar mais de 170 milhões de reais em impostos no Brasil. Então, é no mínimo infantil uma empresa achar que pelo fato dela abrir uma conta corrente no exterior ou uma filial, ela escapa do cumprimento de obrigações acessórias, do cumprimento do pagamento do imposto de renda, do PIS/COFINS, do CID. Eu faço uma coisa tão óbvia, que é tão ingênua, tão infantil, porque eu tenho certeza absoluta que eu não vou ser pego. A Receita Federal acusou a Globo de simulação. Multou a empresa em 150% do valor do imposto sonegado. Pretendia processar um dos donos da emissora, José Roberto Marinho, por crime contra a ordem tributária. Quando a denúncia veio à tona, o valor devido pela família Marinho aos cofres do governo brasileiro, com multa e juros, já passava dos 600 milhões de reais. Foi então que aconteceu um episódio de cinema. Uma funcionária da Receita do Rio de Janeiro, Cristina Mares Ribeiro, que estava em férias, furtou no processo. Foi na véspera dele ser remetido ao Ministério Público Federal. Um dos donos da Globo corria o risco de ser processado criminalmente por omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Isso beneficiou muito a Globo, porque ao não chegar ao Ministério Público, não se torna uma investigação de ordem criminal, o que poderia ser um constrangimento muito grande para a família Marinho. Inclusive, constrangimento de ordem política, afinal são figuras públicas que têm uma influência política determinante no cenário brasileiro, né, na conjuntura política brasileira. Então eles escaparam dessa. A mulher que cometeu o furto foi condenada a 4 anos. A Record não falou da condenação da tesoureira da Igreja Universal do Reino de Deus nos Estados Unidos, que foi condenada à prisão também, lá nos Estados Unidos. Agora preste atenção na matéria da Globo, falando a respeito, veja só, se não é a mesma coisa. Boa noite. Boa noite. O Ministério Público de São Paulo vai pedir ajuda internacional para rastrear movimentações financeiras na investigação de lavagem de dinheiro contra Edir Macedo e mais 9 pessoas. A promotoria concluiu que empresas de comunicação estão entre as que receberam ilegalmente dinheiro de doações de fiéis da Igreja Universal que deveriam ter sido usadas em obras de caridade. O jornal O Estado de São Paulo teve acesso a documentos que fazem parte da investigação sobre o fundador da Igreja Universal, Edir Macedo, e outras pessoas ligadas a ele e à Igreja. As informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, revelam que o dinheiro dos fiéis, arrecadado para a manutenção da Igreja e obras sociais, era desviado para a compra de empresas de comunicação. O relatório faz parte da investigação de 2 anos do Ministério Público de São Paulo, que culminou na denúncia contra Edir Macedo e 9 pessoas ligadas a ele por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Segundo a promotoria, em vez de aplicar o dinheiro dos fiéis em obras de assistência ou na manutenção dos templos, Edir Macedo e os outros acusados usaram os recursos em benefício próprio. Todos agora são réus no processo que apura desvio de dinheiro de fiéis para a compra de bens e empresas, em nome de particulares próximos a Edir Macedo, inclusive emissoras de TV e de rádio. A reportagem afirma: 8 empresas de comunicação, entre elas a Rádio e Televisão Record, estão entre as 10 principais beneficiárias de transferências eletrônicas ou depósitos bancários que saíram da Igreja Universal do Reino de Deus. Outras beneficiárias: Rede Minas, Rede Mulher de Televisão, Editora Gráfica Universal e Rede Família de Comunicação, todas ligadas ao grupo. Ainda de acordo com o jornal, dos 8 bilhões de reais que passaram pela Igreja e por empresas ligadas a ela em 7 anos, 300 milhões foram movimentados em 5 países: México, Venezuela, Estados Unidos, África do Sul e Chile. Durante a fase de inquérito, a maior parte dos acusados foi intimada e se apresentou na delegacia, mas, por orientação do advogado, eles disseram que falariam apenas diante do juiz. Segundo a polícia, Edir Macedo não compareceu. A intimação dele foi entregue à defesa, já que o bispo mora nos Estados Unidos. Bom, então você vê que é a mesma coisa. Aliás,
Como eu falei, esse processo não anda por causa do Brasil. Pergunte ao Bispo Macedo por que ele não vai em Nova York. Por que ele não vai em Nova York? Ele vai em Miami, mas não vai em Nova York. Pergunte a ele por quê. Porque está correndo também, né, da Justiça de Nova York. Vamos voltar à reportagem da Record. Então você vê que até na reportagem a Record imita a Globo. 11 meses de prisão, mas passou menos de uma semana na cadeia até receber um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Hoje, ela responde ao processo em liberdade. Fomos ao luxuoso prédio em que ela mora, na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, de frente para o mar. Mas ficamos sem resposta. Não está? Ah, então não adianta. Faz tempo que ela sumiu, não tenho mais visto. Quem teria interesse em sumir com o processo da Globo? Estamos em 2014. A dívida da Globo com a Receita Federal já tem quase 10 anos acumulando juros, correção monetária e multas. A empresa decide tirar proveito de uma lei que entra em vigor a 12.996. No papel, o objetivo era incentivar a inovação na produção de automóveis. Mas, lá no meio, a oferta de um negócio de pai para filho aos grandes devedores do Brasil. 100% de desconto nas multas para quem pagasse à vista os atrasados. Se o fisco lança uma regra, ele nunca lança para um contribuinte. Ele lança para alguns contribuintes. A pergunta é, quantos contribuintes se encaixariam nesse formato? Esse formato é um formato para 10 contribuintes, 5 contribuintes, 1 contribuinte? Então, parece que é um refis desenhado para aquele contribuinte, né? Refis é um programa para parcelar dívidas antigas. Foi a lei entrar em vigor e a Globo tirou o proveito para limpar seu nome. Com 10 anos de atraso, pagou mais de R$1 bilhão, mas deixou de pagar outro bilhão em multas. Vamos voltar agora à reportagem da Globo. Vamos voltar à reportagem da Globo para você ver que a reportagem... De acordo com a promotoria, a investigação vai prosseguir agora com um novo pedido de ajuda internacional para localizar valores que possam ter sido movimentados ilegalmente no exterior. Uma funcionária do advogado Arthur Lavigne, que representa os réus, disse que ele passou o dia muito ocupado e que não teve tempo de ver as denúncias publicadas no jornal O Estado de São Paulo. Em templos e igrejas de praticamente todas as religiões, o pedido de dinheiro é um procedimento comum. Com doações de fiéis são financiadas as obras de caridade. Mas, segundo a denúncia da promotoria, Edir Macedo deu outro destino ao dinheiro doado à Igreja Universal. Uma visita a cultos da Igreja Universal do Reino de Deus ilustra o que a denúncia descreve. A religião é apenas um pretexto para a arrecadação de dinheiro. Você vai apresentar esse altar o teu sacrifício, que é de R$100.000, que é de 50 mil, de 30, de 20 ou de R$10.000. Eu vou me desfazer daquela casa que eu tenho, eu vou me desfazer daquele carro, ou daquele apartamento, ou do que eu tenho, eu vou colocar esses 10 mil no altar. Eu vou tirar da minha poupança, mas para um sacrifício. Qual é a diferença da Globo para a Record? A diferença é que o Bispo Macedo usa a Bíblia. Ele usa o nome de Jesus. Ele arranca dos fiéis casa, carros, terrenos, salários, para desviar para as empresas. Essa é a diferença. Porque na política também eles fazem a mesma coisa que outras emissoras fazem.
Veja o caso do Marcos Pereira, né? Na delação do Joesley Batista, na delação do Marcelo Odebrecht. Veja o caso de deputados ligados à igreja em São Paulo, que foram pegos naquele escândalo da sanguessuga, das ambulâncias. O bispo Rodrigues, que foi pego em corrupção, ligado diretamente ao bispo Macedo da Igreja Universal, né? Foi pego também e foi condenado no mensalão por receber também dinheiro, propina. O caso lá de Brasília, agora ainda vão colocar o Júlio César Ribeiro, que é deputado distrital, ainda vão tentar colocar ele como federal, envolvido na Operação Dracon, por tirar dinheiro das UTIs e das escolas no Distrito Federal. Pessoas ligadas à cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Então você veja que as reportagens, elas são idênticas, né? Idênticas. Vamos continuar a reportagem da Record. Vamos continuar a reportagem aqui da Record. Vamos lá. Dinheiro, o que daria, por exemplo, para sanar a profunda crise dos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Ou construir 212 escolas com 100 mil vagas para estudantes em São Paulo. Perguntas que só uma investigação oficial poderá responder. A Globo fez pressão a favor da lei. Palocci, que já não era ministro, colaborou nos bastidores do governo. Outro episódio sobre a família Marinho envolve uma das herdeiras do Império, Paula. Janeiro de 2016. A Polícia Federal faz buscas na filial da empresa panamenha Mossack Fonseca, em São Paulo. A Mossack Fonseca oferecia a brasileiros a criação de empresas no exterior, em geral usadas para esconder patrimônio ou sonegar impostos. A Polícia Federal apreendeu milhares de páginas como estas, com informação valiosa. Uma delas chamou a atenção dos investigadores. Traz o nome de Paula Marinho, filha de um dos donos da Globo, associado a 13 empresas criadas no exterior. Antes da descoberta, o jornal O Globo, da família Marinho, havia definido a empresa Mossack a serviço de ditadores e delatores. Pelas anotações apreendidas, Paula pagava valores mensais a partir de uma conta bancária pessoal para manter 13 empresas de fachada no exterior. A Venke, em Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. A A+ Holdings, no Panamá. E a Juste, nas Ilhas Seychelles, costa oriental da África. Eram empresas ligadas aos negócios de Paula Marinho e do então marido dela, Alexandre. Sem concorrer. Bom, na reportagem fala que o dinheiro que a Globo sonegou dava para construir hospitais, escolas. E os corruptos da igreja, do PRB, tiraram das ambulâncias, tiraram das UTIs, tiraram das escolas. O que o Bispo Macedo gastou construindo o templo de Salomão. Vamos voltar à reportagem da Globo. Vamos lá. Vamos aqui. Não haveria nenhuma ilegalidade na coleta de doações se o destino dos recursos fosse outro. Os promotores lembram na denúncia que a Constituição Federal, inclusive, determina que igrejas não paguem impostos para que o dinheiro das ofertas possa ser integralmente aplicado em assistência social e na manutenção dos templos onde a fé é praticada.
O que a denúncia contra Edir Macedo atesta é que ele e outros acusados vêm tirando dinheiro dos fiéis não para investir na igreja ou em assistência social, mas para enriquecer de maneira ilícita. Eu tenho tempo para dar meu carro agora. Já pega a chave, documento, preenche o seu papel, que manda administrativa. Eu estou colocando no teu altar. Estas imagens foram gravadas 3 anos atrás em Porto Alegre. A RBS, afiliada da TV Globo, registrou a maneira como os pastores agem. Segundo a denúncia, eles seguem ordens de Edir Macedo e são avaliados principalmente pela capacidade de recolher dinheiro. Recursos que depois são desviados para empresas, o que foge do propósito de assistência social e religiosa de uma igreja. E o pessoal disse, você sabiu, em nome de Jesus, se você vai ser fiel a alguém, diga, meu Deus, eu serei fiel. Em Deus não tem. 10% de todo o dinheiro em minhas mãos, nesta semana. Para os promotores ficou claro que, sob o comando de Edir Macedo, os pastores não se contentam com o dízimo, os 10% do salário. O objetivo é arrecadar sempre mais, desviar o dinheiro e fazer fortuna particular às custas da igreja. E você vai pegar o que você tem e vai colocar no altar. Então, pensa o que você tem, o Deus te tem. Traz aqui e deposita para Deus. Hoje é tudo prata, em nome do Senhor Jesus. A denúncia afirma que as doações serviram para comprar bens e empresas, o que lesou os fiéis e a própria igreja. Este homem já frequentou a Igreja Universal. Ele falou em 2006 para a RBS e disse que fez doações, enganado por pastores que agem em nome de Edir Macedo. Eu comecei com 50, depois dei 200, depois uma vez dei R$1.000, depois outra vez dei R$2.000, outra vez dei 1.500, a outra vez dei 5.000 e aí foi indo. Vendi geladeira, vendi um freezer, vendi um micro-ondas, a gente vai vendendo essas coisas. Porque eles incentivam a gente não dar muita bola para coisa material. O importante é estar com o coração limpo. Ele diz que chegou a ser obreiro, um auxiliar da igreja, e assim participou de Fogueiras Santas de Israel, as campanhas para aumentar a arrecadação. E conta que nas cerimônias, pastores usavam um falso óleo santo para induzir os fiéis a doar. Tinha tudo falcatrua. Eu acreditava, até o dia que eu fui comprar. Não como qualquer óleo, é óleo. Nós ia lá comprar uma lata de óleo e botava nos livrinhos e dava para as pessoas como se fosse óleo santo de Israel. Daí as pessoas ficam comovidas e ofertam. Entre antigos seguidores que se apresentaram à justiça como vítimas iludidas por promessas milagrosas, está um morador de Minas Gerais. Ele sofre de uma doença mental e, em troca de doações para a igreja, recebeu a chave do céu e um diploma assinado por Jesus Cristo. Mais uma evidência mostrada na... Aliás, esse diploma ele está no processo que está no Ministério Público de São Paulo. Vamos voltar aqui para a reportagem da Globo, aliás, da Record agora. Parece até a mesma, né? Porque... pública. Nos anos 90, o casal essa é da Record. Concessão do estádio de remo da Lagoa Rodrigo de Freitas. Numa das renovações do contrato, Paula assina como fiadora do marido. Nos últimos 20 anos, o estádio recebeu grandes investimentos de dinheiro público por conta dos Jogos Pan-Americanos e das Olimpíadas. Tornou-se um lucrativo centro de lazer, com restaurantes e cinemas, num dos cartões postais do Rio de Janeiro. Os donos da Globo afirmam que Paula Marinho nada tem a ver com os negócios de Alexandre, que agora é ex-marido dela. Se é assim, por que a herdeira da Globo sustentava 3 empresas de fachada no exterior? Além disso, descobrimos que João Roberto Marinho, a filha Paula e o genro Alexandre compartilhavam um endereço no Rio de Janeiro para a correspondência de suas empresas. Empresa Vaincre LLC, fica aqui, por favor. No 6º andar. 610, não tem? Tem, mas esse apartamento tem mais de anos. Nos documentos relacionados aos negócios da herdeira da Globo, Paula Marinho, e do marido dela, um nome se destaca:
Lúcia Cortes Pinto aparece como diretora de uma das empresas de fachada no exterior e também num negócio envolvendo um helicóptero. Fomos ao bairro em que Lúcia mora, no Rio de Janeiro. Queríamos perguntar se ela é usada como laranja por Alexandre, Paula ou pela Globo. Laranja, no submundo dos negócios, é quando uma pessoa empresta o nome para uma operação ilegal. Nosso produtor não. Olha, a Record do Bispo Macedo falar de laranja é o cúmulo da hipocrisia. O Bispo Macedo ele tem laranjas no Hospital Moriá. Ele tem laranjas nas empresas. Ele tem laranja nos livros. E até em adoções de crianças eles têm laranjas. Até em adoção de criança eles têm laranja. Eles têm um verdadeiro laranjal. Depois eu vou dar para você aqui um site para você conferir empresas de bispos, né? Empresas de bispos. E eu tenho perguntado aos bispos. Eu sei o que eu era. Eu sei o que eu era. Aos bispos que têm os nomes das empresas, por exemplo, Jadson, Sidney Marques, Clodomir, outros, vários. O que eles são? Eles são milionários ou eles são laranjas? Das duas, uma. E tudo isso com o dinheiro da igreja. A fogueira santa de Israel, eu tenho dito, é a grande galinha dos ovos de ouro do Bispo Macedo. Vou voltar a um pouco aqui a reportagem da Globo. Vamos voltar um pouco aqui a reportagem da Globo para você ver como que as reportagens elas são idênticas. Denúncia de que os acusados se afastaram dos propósitos da religião, como nas imagens registradas em Brasília em 2005, que mostram a pilha de reais apreendida num avião fretado pela Universal. Ou ainda no flagrante feito em Nova York 10 anos antes, é o retrato da satisfação do fundador da igreja diante da generosidade dos americanos com suas doações em dólar. O senador Marcelo Crivella, do PRB, que é sobrinho de Edir Macedo e bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, falou hoje no plenário do Senado. Ele criticou a ação criminal em que o tio e mais 9 pessoas são acusados de lavagem de dinheiro e de desviar as doações à igreja para a compra de empresas. Essa tese de que pastores tenham pego dinheiro de ofertas, mandado para o exterior e assim financiado recursos para enriquecer, isso não é novo. Isso já foi denunciado em 1993 com denúncia apócrifa. De lá para cá, a Polícia Federal, a Interpol, o FBI, a Receita Federal e, finalmente, o Supremo Tribunal Federal concluíram de que as denúncias não tinham fundamento. A decisão da Justiça de aceitar denúncia contra Edir Macedo e outras 9 pessoas foi destaque em centenas de jornais e de sites de notícias no mundo todo. Os principais jornais americanos estamparam a notícia em suas edições na internet. The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, Chicago Tribune e Miami Herald. Os sites das 3 maiores redes de TV dos Estados Unidos, a CBS, a NBC e a ABC, também noticiaram a ação criminal contra Edir Macedo e mais 9 pessoas ligadas a ele. O assunto também foi destaque nos principais jornais da América do Sul, na Argentina, no Uruguai, Peru, Venezuela, Chile e Equador. Em Portugal, onde a Igreja Universal tem mais de 120 templos, o Jornal de Notícias informou que o governo local pode ajudar nas investigações. Outros jornais da Europa também deram destaque ao assunto. Por exemplo, na Alemanha, na Polônia e na República Tcheca. A ação criminal também foi notícia em Taiwan, no Extremo Oriente. Muito bem, vamos continuar aqui agora a reportagem da Record. Terminar aqui a reportagem da Record falando da Globo.
falando da Globo. Conseguiu localizar Lúcia. Está na rua. Ah, ela não está. Sabe que horas que ela volta? Senhor. A delação premiada de Antônio Palocci pode acabar com muitas dúvidas. Em Curitiba, nosso produtor descobriu que a esposa do ex-ministro, Margarete, incentiva o marido a contar tudo. Recentemente, Palocci trocou de advogados, contratou um escritório que participou da delação do doleiro Alberto Youssef, uma peça-chave da Lava Jato. As notícias de que o ex-ministro pode comprometer a Globo ganham força. Segundo o jornalista e blogueiro Reinaldo Azevedo, Palocci pretende contar tudo o que sabe. Mas o jornal Valor Econômico noticiou que a delação não deve sair com a manchete: Palocci descumpre promessa, delação fica improvável. De acordo com o texto, o ex-ministro prometeu muito e entregou quase nada. Só que o jornal que diz isso é de propriedade dos irmãos Marinho. Em Curitiba, onde está preso depois de uma condenação a 12 anos de cadeia, o ex-ministro tem relatado o que sabe aos advogados, que por sua vez conversam com integrantes do Ministério Público. Segundo fontes do Domingo Espetacular, a Polícia Federal teria sido retirada do circuito pela Procuradoria-Geral da República. Integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato denunciam pressões para não aceitar a delação de Palocci sobre a Globo. O Domingo Espetacular fez várias perguntas à TV Globo, mas não houve resposta. E os brasileiros também correm o risco de ficar apenas com as perguntas. Por que os procuradores rejeitaram a primeira tentativa de Palocci de falar sobre a Globo? Quais são os interesses de quem protege a família mais poderosa do Brasil? Você acha que a Globo tem poder de influenciar se uma pessoa vai delatar ou não no Brasil hoje? Tem. Eu acho que a Globo tem. Eu acho que a Globo tem. Ela criou, ao longo da sua história, e principalmente nos últimos 30 anos, mais ou menos, com a televisão, já vinha com jornal, com rádio, mas com a televisão principalmente, um poder que muitas vezes se coloca no mesmo nível, até além dos poderes da República. A pressão dela é muito grande. É uma pressão forte, é uma pressão política que pode sim evitar até delações. Bom, terminou aqui a reportagem e eu acredito que todos deveriam falar. O Palocci e o Eduardo Cunha, principalmente os dois. E se a Globo, uma pergunta, a Globo tem poder para influenciar numa delação premiada? Aí eu pergunto, e a Record? Tem? A Record tem? Outra pergunta, por que os procuradores, eles não aceitam a denúncia do Palocci? E aí eu respondo com uma outra pergunta, e por que os procuradores públicos de São Paulo, do Ministério Público de São Paulo, não dão sequência ao processo que existe contra o Bispo Macedo e outras pessoas? Por que esse processo não anda? Por que esse processo não anda? Ora, são perguntas que talvez o povo brasileiro vai ficar sem resposta. Se você entrar num site chamado consultasócio.com, consultasócio.com, eu coloquei lá o meu nome, Alfredo Paulo Filho, consultasócio.com. Aí aparece Rádio Riviera LTDA, que é uma rádio em Goiás.
Essa rádio esteve no meu nome. Aparece também uma outra rádio, 105 FM LTDA. Aparece uma Alfredo e de Renzo. Essa empresa não é minha e nunca foi minha, mas é uma pessoa com o mesmo nome, é um chamado homônimos, né? Já verifiquei isso. Tem uma empresa chamada Y55, que foi uma loja de roupas que a minha esposa abriu quando nós saímos da instituição, que ela vendia roupas. Essa empresa não funciona mais. E tem a igreja, Comunidade do Recomeço. Por que aparecem aqui essas empresas ainda no meu nome? A Rádio Riviera e também a 105 FM. Talvez pelo fato do site não ter se atualizado, ou então talvez ainda não tiraram do meu nome. Mas se você for ver os sócios, se você for ver os meus sócios, aí você vai encontrar nomes, por exemplo, da Igreja Universal, você vai encontrar Rádio Record Campus, Sistema Transrio de Comunicação Limitada, aí você vai encontrar Clodomir Santos Matos, que é o Clodomir, você vai encontrar Mafran Silva Dutra, que é um pastor. Aí eu vou colocar aqui, vou clicar em Clodomir Santos. Em Clodomir Santos. Aí aparece, você pode fazer isso também na sua casa. É só você ir no site consultasócio.com e colocar o nome da pessoa. E você vai encontrar quais empresas que a pessoa tem, os sócios que a pessoa tem. Por exemplo, o Clodomir tem Televisão Gojá, LTDA, ele tem também a 105 FM, é sócio da 105 FM, ele é também da TV Cidade dos Príncipes, Clodomir Santos Matos, ele é também da Rádio Record Fortaleza, FM, ele é da Clínica Monte Sinai, ele é de Alagoas Rádio e Televisão LTDA, ele é do Sistema Transrio de Comunicação Limitada, TV Imperador, Rede Família de Comunicação, e ele tinha falado para mim, o Clodomir, quando eu saí, que o bispo tinha tirado muita coisa do nome dele por causa do problema do filho dele, do filho dele, esqueci o nome dele agora, do filho, que tinha tido envolvimento com meninas, com mulheres, e aí o bispo Macedo tinha mandado tirar coisas do nome do nome do Clodomir. Então, Rádio Continental. Aí se você for ver os sócios do bispo Macedo, aliás, sócios do Clodomir Santos, nesse site, sócios do Clodomir Santos, o site, vou falar de novo, é consultasócio.com, você pode pesquisar aí. Aí você vai encontrar Domingos Barbosa Siqueira, que é bispo, você vai encontrar Wagner Negrão Garcia, que é bispo, você vai encontrar Rádio Record, Alfredo Paulo, você vai encontrar também Mafran, que é pastor, Marcelo Corrêa Petrelli, Emerson Carlos de Oliveira, que eu acredito que seja o bispo Emerson. Você vai encontrar o Fernando Vassoler, que é bispo também. Só para você ter uma ideia, vou aqui no Fernando Vassoler. Então o nome dele está ou já esteve na Rádio Record de Fortaleza, na Rádio Record de Curitiba, na TV Cidade de Maceió, né? Aí ele tem como sócio
porque aí um vai puxando o outro, né? Um vai puxando o outro. Ele tem como sócio o Márcio Alessander Carotti, o Márcio Carotti, tá aqui também, vou ver o que o Márcio Carotti tem. Márcio Carotti, Rádio Record Campos, ele já teve o nome lá, ou ainda está, como um dos acionistas, Rádio Record Curitiba. Aí o Márcio Carotti tem o Júlio César Lima Freitas, que também é bispo, como sócio. Vamos ver aqui o Júlio César Freitas, o que ele tem. Tem o Renato Cardoso também. Tudo isso você pode ver aí. Record Campos. Record Campos. Tem também a Line Record, que parece que já foi extinta. Vamos ver o Renato Costa Cardoso, que é o bispo Renato, né? O Renato Costa Cardoso. Então, o Renato Cardoso tem uma rede de ensino, né? Renato Costa Cardoso, só se for um homônimo dele, mas ele tem aqui Cardoso e Monteiro, rede de ensino, tem uma rede de ensino, Rádio Record Campos também, Line Records também, aí ele tem como sócio aqui outros também. Então você pode pesquisar tudo isso nesse site, consultasócio.com, tá lá. Aí eu pergunto, quem é o Bispo Macedo para falar de laranja? Porque esses bispos são laranjas ou eles são milionários? Tem ainda o nome do Jadson, tem ainda o nome do Sidney Marques. Você vai ali pesquisando, você vai encontrar, porque um está ligado ao outro. Aonde esses bispos conseguiram dinheiro para comprar essas empresas? E se essas empresas são deles, eles são milionários? Eles são milionários? E quando eles chegam no altar e dizem que não tem nada? Ou, se não são deles, eles são laranjas? E eles são laranjas de quem? Nós vamos continuar denunciando a hipocrisia. E vamos continuar orando pelos inocentes. Vamos continuar. Vamos continuar. Por favor, compartilhe esse vídeo. Eu sei que existe uma equipe que foi formada pela cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Eles formaram uma equipe de pessoas que entendem de informática, de redes sociais, para criarem fakes, para criarem páginas falando de mim, para denunciar os canais, para denunciar no Facebook. Eles criaram. Mas nós vamos continuar denunciando a hipocrisia da cúpula dessa instituição. Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente.